Oi gente, tudo bom? Então, mudei de cenário, de repente, por enquanto. É porque eu tive um problema com a câmera, inclusive eu estou gravando com a minha webcam, então perdoem um pouco a mudança de qualidade. É porque... Então, é que hoje eu tô muito sem tempo, mas tipo, muito sem tempo, porque eu tô indo pra resolver uma coisa no meu aniversário, daqui a pouco eu tenho que estudar química, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, eu não tive tempo de encontrar o cabo USB da minha câmera e ela está absolutamente sem memória e não dá pra passar pro computador sem o cabo USB. Então eu vou ter que gravar assim mesmo, porque senão eu não vou conseguir gravar essa aula hoje e aí não vai ter como. Enfim. Então, deixando claro, isso é uma revisão para nono ano, o assunto é Guerra Fria, e é baseado na revisão que o nosso professor, o professor Elias, passou em sala de aula. São apenas 20 perguntas, então acho que vai ser melhor de responder do que... Primeiro, quais as causas da Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia foi o seguinte... A Coreia foi ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética logo depois de ter conseguido se libertar da ocupação japonesa em 1945. 3 anos depois que ela foi ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, ela foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte tinha influência soviética e a Coreia do Sul influência americana. Ou seja, a Coreia do Norte estava sob influência socialista / comunista e a Coreia do Sul capitalista. Só que a fronteira era muito tensa. Por quê? As duas Coreias queriam voltar a ser uma Coreia só. Só que a Coreia do Norte queria uma Coreia socialista e a Coreia do Sul queria uma Coreia capitalista. Então, a gente vê que não dá muito certo, né? Enfim, a Coreia do Norte atacou de surpresa a Coreia do Sul. E aí, os Estados Unidos, apoiados pela ONU, foram lá e contra-atacaram. Mandaram tropas pra conter esse ataque na Coreia Socialista. Da Coreia Socialista. Aí, não tinha nada que se meter, mas foram lá. Os chineses resolveram que iam ajudar. Porque desde o ano anterior, os chineses tinham se tornado comunistas. Então, né, eles apoiavam a Coreia do Norte. Aí ficou Coreia do Norte, União Soviética e China, contra a Coreia do Sul, Estados Unidos e ONU. Eu falei como se a ONU fosse um país, mas tudo bem. Esse conflito durou até 1953. Foi interrompida com o armistício de Panmunjom. Eu não sei pronunciar esses negócios que não é... não sei. Eu sei que esse armistício aí, se tivesse armistício... Cuidado. E esse armistício restabeleceu a divisão das Coreias, sendo a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Essa guerra deixou cerca de 2,5 milhões de mortos e muita indignação. E vocês sabiam que até hoje esse conflito ainda dura? Porque, tipo assim, armistício é uma trégua, mas não acaba a guerra formalmente. Então, como eles só assinaram um armistício, mas nunca um tratado de paz, eles supostamente, tecnicamente, continuam em guerra até hoje. E também tem aquele líder lá coreano da Coreia do Norte, meio doido, o Kim Jong-un, algum negócio assim, eu não sei direito como. Este daí. Você sabe de quem eu estou falando. Com certeza você sabe de quem eu estou falando. Se você não sabe, por favor, vai se informar, meu querido. Por favor. Porque se você está no nono ano, você deveria ter uma mínima ideia dos acontecimentos mundiais. Enfim, esse doido aí... Esse doido não vamos falar isso, né, Clarice? Esse ditador da Coreia do Norte, ele anda, fazendo ameaças aos Estados Unidos, dizendo o que pode sinalizar uma guerra atômica, uma guerra nuclear, bem em breve, é bem tenso.
que foi... O que foi? Gente, descobri uma palavra nova. O que foi? Foi equivale a foi. Enfim. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano de ajuda financeira a países aliados do capitalismo, criado por esse cara chamado Marshall, tanto que virou o Plano Marshall, nos Estados Unidos. Gente, eu tenho que parar de me mexer, que essa câmera tá mexendo muito. Enfim. O Plano Marshall foi esse. Era um plano de, tipo, ajudar financeiramente países que se alinhassem ao sistema capitalista. E isso, supostamente, iria atrair mais países capitalistas. Isso foi para se opor a outro plano, dessa vez soviético, que ajudava financeiramente países soviéticos. Por que esse plano foi criado? Porque, tipo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus acabaram achando que o comunismo podia ser a solução para os seus problemas financeiros. Claramente não era, deixando claro. É que vocês sabem, eu sou completamente anticomunista e antissocialista e... eu sou dessas. Mas enfim. Então foi criado nos Estados Unidos esse Plano Marshall para tentar barrar esse crescimento de ideias comunistas e ideias socialistas. Ele foi anunciado pelo governo americano em 1947. 1947 é 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E era voltado especificamente para países europeus, para ajuda econômica a países europeus. A países europeus capitalistas, vamos sublinhar aqui o capitalistas. E era assim... ajudava pra caramba. Tipo... incluía empréstimos de longo prazo, ou seja, empréstimos que você tem muito tempo para pagar e com juros reduzidos, a cessão de tecnologia para esses países, ceder, enviar tecnologia para esses países beneficiados pelo Plano Marshall e investir no país, mas investir assim dinheiro, muito dinheiro. E, na verdade, em relativamente pouco tempo, eles atingiram seus objetivos, ajudando na recuperação econômica de vários países e, assim, atraindo mais gente para o lado capitalista da coisa, que era o que interessava para eles. Além disso, eu esqueci de falar, o nome do cara que criou era George Marshall, que é um general que era secretário de Estado. Qual o significado da ida do homem à Lua no contexto da Guerra Fria? A ida do homem à Lua no contexto da Guerra Fria é muito importante porque, tipo assim, os Estados Unidos e a União Soviética estavam competindo por basicamente tudo, né? Tipo, desde quem tinha o exército mais bem preparado para o caso de uma guerra até quem fazia os melhores filmes. Era assim uma situação, vocês não têm noção, eles competiam em tudo, queridos. Tudo. Pois é. Então, a ida do homem à Lua, especialmente a chegada dos Estados Unidos na Lua antes da União Soviética, foi muito importante no contexto da Guerra Fria, porque era tipo um avanço dos Estados Unidos na corrida espacial entre a União Soviética e Estados Unidos. Então era uma demonstração de poder deles, do lado capitalista no geral, mas enfim. E foi tipo assim, era muito importante que eles conseguissem vencer. Eu digo, para os países, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, era muito importante que o seu determinado país pudesse vencer no máximo de coisas possível em relação a outro país. Pudesse ser mais avançado, o melhor, chegava mais longe, o mais tecnológico, mais... Enfim, vocês entenderam. Era uma demonstração de poder do lado capitalista, mais especificamente dos Estados Unidos, para a União Soviética. Porque o Muro de Berlim foi o símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim foi um muro construído, eu acho que todo mundo sabe, né, mas foi um muro construído no meio da Alemanha, mais especificamente dividindo a Alemanha em duas, passando mais ou menos pelo meio de Berlim. E Berlim é a capital da Alemanha, tá? Enfim. E dividia
a Alemanha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era a Alemanha comunista, a Alemanha Ocidental era a Alemanha capitalista. Tá. Enfim, o Muro de Berlim foi tipo uma solidificação da divisão do mundo entre o lado comunista e o lado capitalista. Foi praticamente a prova palpável de que tinha uma divisão entre as duas coisas. Foi um exemplo assim para o mundo inteiro, era uma ilustração do que estava acontecendo no resto do mundo. É como se a gente tivesse feito uma maquete do mundo que fosse a Alemanha e tivesse dividido em dois para representar. Exatamente, era basicamente uma maquete do mundo naquele momento. Um mundo em pequena escala, dividido quase que literalmente por um muro, porque as coisas eram muito ferrenhas, ou você é de um lado ou você é do outro, tanto na Alemanha quanto no contexto mundial. Então, o Muro de Berlim se tornou um símbolo, porque ele realmente era a melhor e mais real ilustração que as pessoas tiveram daquela época. É possível associar as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki com a Guerra Fria? Sim, é possível associar. Eu acho que tudo, sinceramente, eu acho que hoje em dia, se você for parar pra olhar pra trás, tudo é possível de se associar com tudo, porque nada acontece sozinho, tudo se interliga, mas, enfim. Eu vou ser bem básica, até porque eu acho que essa é uma pergunta um pouco... Dificilmente vai cair uma pergunta assim numa prova. Eu acho que isso é mais pra... Já vai ter no enunciado só pra você se localizar. Então, Enfim. As bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, em primeiro lugar, foram mais uma demonstração de poder dos Estados Unidos. Mais uma demonstração de tipo... Enfim. E além do mais, eles destruíram... Lembrando as aspas... Eles deixaram o Japão destruído, arrasado. E isso influenciou muito no crescimento dos Estados Unidos como potência. Nessa bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque isso conseguiu aumentar assim, a moral dos Estados Unidos, o poder dos Estados Unidos. E além disso, os Estados Unidos e a União Soviética conseguiram mais facilmente adentrar a Coreia, já que a Coreia tinha conseguido se libertar da ocupação japonesa. E o Japão ficou muito enfraquecido depois dessas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, facilitou muito a vida, especialmente dos Estados Unidos, mas também da União Soviética, quem sabe. 6. O que foi o Pacto de Varsóvia e qual o seu objetivo? O Pacto de Varsóvia era uma aliança militar que visava proteger e assegurar o bloco comunista, que foi criado pela União Soviética em 1955. E ele foi criado em resposta à criação da OTAN pelos Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa Ocidental, ou seja, daquela Europa que a gente... É mais, assim, na cabeça das pessoas, quando se pensa em Europa, se pensa logo nisso. Se pensa em Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, França. Tudo isso é Europa Ocidental. Gente, se por acaso eu fizer assim ou assim e for pra um lado completamente oposto ao lado que é de verdade o negócio, é porque a câmera tá me gravando ao contrário, tá? E esse pacto dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa e tal, era uma organização, como eu acho que eu já disse, chamada OTAN. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico do Norte. E era um tratado de ajuda mútua em caso de agressão externa, ou seja, tem vários países, tem o Canadá, tem os Estados Unidos, tem a Inglaterra, tem a França, enfim. Tem lá esses países. Se alguém atacar a França, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, todos os países têm a obrigação de ajudar a França. Entendeu? Era basicamente isso. Que eles eram obrigados a se ajudar. Um ataque a um membro da OTAN
seria considerado um ataque a todos os membros da OTAN. Então foi por isso que foi criado o Pacto de Varsóvia. Foi um tipo de resposta à criação da OTAN e também foi uma forma de tentar se assegurar, se proteger. Fui dar o exemplo da França na OTAN e aí eu me lembrei que a França não participou da OTAN. A França se desligou da OTAN e adotou uma postura bem crítica dos Estados Unidos, que na verdade eu apoio bastante, mas enfim. E eles eram liderados pelo Charles de Gaulle, que vocês já sabem, amorzinho, amo Charles de Gaulle. 7. Houve conflito militar entre União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria? Explique. Não direto. Quando eu digo não direto, não nos territórios deles. Mas houve conflito militar, por exemplo, dos Estados Unidos ajudando a Coreia do Sul e a União Soviética ajudando a Coreia do Norte. Eles se enfrentando em países alheios, sabe? Tipo, se enfrentando em outros países, em outros territórios. Não houve um conflito direto Estados Unidos e União Soviética, mas eles se embateram indiretamente. 8. Caracterize a corrida espacial que ocorreu durante a Guerra Fria. A corrida espacial ocorrida durante a Guerra Fria foi aquilo que eu já falei. Como eles estavam competindo em tudo, eles chegaram a competir, tipo, já que nós estamos competindo para conquistar a Terra, por que a gente não compete também para conquistar o espaço? Basicamente. E eu acho que a glória, o ápice da corrida espacial foi quando o homem foi à Lua. Mas era basicamente enviar satélites, criar espaçonaves, criar tudo que pudesse ajudar o homem a chegar ao exterior do nosso planeta, chegar em lugares... Basicamente o que eles queriam era chegar no espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve. Onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Tá, parei. Quem é fã de Star Trek sabe. Todo mundo que é fã de Star Trek sabe. Enfim. Então foi isso, basicamente. Foi uma competição entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem evoluía mais nesse sentido, quem tinha as melhores tecnologias para isso, quem chegava mais longe, quem fazia mais, entenderam? Era bem competição mesmo. Tá. Houve contestação à ordem bipolar estabelecida na Guerra Fria? Sim, houve bastante contestação. Teve, por exemplo, como eu já falei, o Charles de Gaulle, que rompeu com a OTAN e adotou uma postura bastante crítica em relação aos Estados Unidos. Teve a Iugoslávia, que se desligou do Pacto de Varsóvia, se desligou da União Soviética e passou a ser comunista da sua própria maneira, sem ser... Nossa, tô com isso aqui aberto. Sem ser... seguindo a ordem socialista. Então, sim, houve as pessoas contestaram isso, existiram alguns países que se opuseram a essa ordem bipolarizada. Então, sim. Esses são os exemplos mais famosos, mas com certeza se você pesquisar, você vai encontrar mais coisa. Mas eu acho que isso é o mais importante para você saber em uma prova nesse momento. Qual foi o desfecho da Guerra da Coreia? Eu já falei do desfecho da Guerra da Coreia para vocês. Foi aquela situação lá que eles assinaram um armistício, mas que tecnicamente eles estão em guerra ainda hoje. Porque não existe... Eles só estão em trégua, mas não em guerra. Quer dizer, eles só estão em trégua, mas não em paz. Eles continuam em guerra, tecnicamente, e continua dividido entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo a primeira comunista e a segunda capitalista. A Guerra da Coreia
pode ser associado à Guerra Fria? Completamente! Eu fiz a explicação da Guerra da Coreia na primeira questão do vídeo e é um negócio, é completamente a Guerra Fria, uma miniatura de Guerra Fria. É o lado comunista versus o lado capitalista, é a influência americana versus a influência soviética. Gente, é a Guerra Fria! É basicamente. Discorra sobre a seguinte questão. A guerra nuclear temida na Guerra Fria poderia estar mais próxima nos dias atuais do que naquela época? Gente, eu acho que isso é uma questão mais de opinião pessoal. Eu acho que isso é mais do que você pensa, do que você acredita. Porque você acha, tá vendo? É a pergunta. Então, eu não posso dar as respostas pra vocês. Mas eu posso dizer que, por um lado sim, por um lado não, eu acho difícil prever. Eu acho difícil também fazer história, tipo, o que teria acontecido, o que pode acontecer. Histórias são fatos. História acontece, já aconteceu, vai acontecer. E é meio complicado de prever, porque eu já disse, é isso que eu sempre falo quando as pessoas dizem que não conseguem entender história e tal, ou que, enfim, história é feita por seres humanos, e seres humanos são imprevisíveis. Você não tem como... Eu digo, as coisas podem estar se encaminhando para um lado, mas de repente pode mudar tudo. De repente as coisas podem mudar completamente. De repente uma coisa que todo mundo estava certo de que ia acontecer, não só não acontece, como já se torna praticamente impossível e depois de anos ela volta. Eu acho muito complicado prever uma coisa dessas, porque é de seres humanos que a gente está falando, é de seres humanos que têm o mundo na mão. São pessoas poderosas que poderiam começar isso, não é nenhum de nós, é uma pessoa que... por exemplo, um presidente dos Estados Unidos, não necessariamente Donald Trump, que hoje em dia é só o que se fala que ele vai criar uma terceira guerra mundial, mas qualquer um presidente, sei lá, um Putin, aquele ditador lá da Coreia, que eu falei o nome, Kim Jong-un, sei lá como é o nome do ser, qualquer pessoa, qualquer um que tenha à sua disposição determinadas... Alguns líderes mundiais têm esse poder, e se eles quiserem explodir o mundo, eles poderiam explodir o mundo. Agora, eu acho que não vai acontecer tão cedo ou menos, porque eu acredito que seja muito idiotice você fazer uma coisa dessas. E apesar de ter muito idiota no mundo, e ter muito idiota no poder, eu não acho que chega a tanto. Ou eu espero que não chegue a tanto. Eu não sei, eu acho que isso depende muito... Não tem como a gente prever o que vai acontecer. Tem como a gente tentar adivinhar, mas... Eu acho que agora, nesse momento, não. Daqui a alguns anos, talvez. Mas... é muito complicado de prever uma coisa dessas. É complicado de dar uma posição. Sendo que você não sabe o que se passa lá dentro. Você não sabe o que se passa entre eles. Você não sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas. Você não sabe se elas são doidas, se elas são normais, se elas sabem o que elas estão fazendo, se elas não sabem. A gente não sabe, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Então, como é que a gente vai poder dizer de fato que nós achamos que tem 90% de chance disso acontecer ou disso não acontecer? Eu acho que uma guerra nuclear, uma guerra atômica, uma guerra qualquer coisa assim, esteve tão próxima naquela época como está próxima agora. A mesma coisa, pra mim, a mesmíssima coisa. Enfim. 13. O que é a ONU e qual o seu objetivo? ONU é a Organização das Nações Unidas e é basicamente um conjunto de líderes mundiais e de pessoas que tentam manter a paz no mundo, manter a ordem, evitar grandes desastres, tipo uma guerra nuclear, quem sabe, tentar intervir em conflitos, resolver os conflitos pacificamente, proteger os direitos humanos, diplomacia. Conseguem. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Eu acho que isso é uma coisa meio complicada de acontecer em qualquer circunstância, mas... Então, a ONU foi basicamente criada para isso. Essa é a intenção da ONU. E a ONU é formada por quase todos os países do mundo, por líderes
representantes de quase todos os países do mundo para lutar contra... Enfim, para tentar resolver os problemas mundiais. Ainda tá longe disso acontecer? Ainda tá longe disso acontecer, mas é essa a intenção da ONU. Pesquise sobre a atuação da ONU em conflitos internacionais e emita uma opinião sobre o assunto. Mais uma vez, isso é mais uma resposta pessoal, então não tem como eu dar a resposta pra vocês. Mas numa opinião, assim, tirando agora o que eu me lembro da minha cabeça, não muito bem preparada, porque eu não me planejei e tudo mais, mas eu acho que a ideia da ONU é uma coisa muito boa, mas utópica, vamos dizer assim. Não tem como você resolver todos os conflitos mundiais. É impossível, não importa quantas pessoas estejam ali para fazer isso. Sempre vai ter um doido por aí, sempre vai ter alguém para causar problemas, sempre vai ter um problema. É impossível a gente viver num mundo sem problemas, num mundo perfeito, em que as nações todas se dão bem, que não tem problemas, não tem catástrofes naturais, não tem desastres. É impossível, até porque isso já vai fora do nosso controle. Eu acho que a ONU faz o que pode e ela tem feito isso muito bem, apesar do fato de que tem denúncias de abuso, denúncias de violência contra certos soldados, os capacetes azuis da ONU, em países como a África e tudo mais. Não tem como ser perfeito, não tem como tudo dar certo. Mais uma vez, é feito por seres humanos e não são robôs. Não tem como a gente controlar, não tem como a gente fazer dar certo o tempo todo. Mas é uma coisa muito bonita, já resolveu muitos problemas, já conseguiu acalmar muitas vezes certas tensões, mas nunca vai conseguir resolver tudo. Não tem como resolver tudo, mas que continue tentando fazer, que continue tentando resolver os problemas, que continue tentando dar uma solução para certas coisas que possa solucionar, que continue tentando defender os direitos humanos, apesar de que eu acho que também tem muita hipocrisia na ONU. Como em qualquer lugar, tem muita hipocrisia, tem corrupção, e não existe isso de não tem, ou de, é só no Brasil. Não é, em todo lugar você encontra gente hipócrita, você encontra gente corrupta, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E é complicado, né? Eu acho que é uma iniciativa muito boa, que vem fazendo o seu trabalho, eu não vou dizer com excelência, mas muito bem nos últimos anos, na medida do possível, vem atuando bastante, vem sendo bem coerente com o que era a intenção de fazer, vem tentando atuar de forma correta, vem tentando fazer dar certo. Nunca vai chegar ao ponto perfeito que era o que eles queriam, nunca vai chegar à utopia, mas continua ajudando muitos problemas a serem resolvidos. Vamos chegar numa paz mundial? Não, mas ajuda com a resolução de conflitos, ajuda a salvar vidas. E eu acho que isso, no momento, é o melhor que eles podem fazer. E se com algumas melhorias que viriam mais da índole das pessoas que trabalham, porque, como eu já falei, existem denúncias contra a ONU e tal. Com algumas melhorias, eles já estariam fazendo o melhor que eles poderiam fazer. Eu acho que, sei lá, é uma coisa utópica, mas que mesmo não atingindo o objetivo pessoal deles, pessoal entre aspas, objetivo, eles já conseguem dar uma boa melhorada e isso a gente não pode simplesmente ignorar. Então, Tá. Escreva sobre espionagem na Guerra Fria. A Guerra Fria gerou muitos desses mitos sobre espiões, dessas coisas, desses filmes tipo Agente 86, que fala sobre uma organização que supostamente teria sido extinta na Guerra Fria, e é justamente Rússia contra Estados Unidos, enfim. Foi criado o 007 nessa época. Tantos filmes sobre espionagem, tantos filmes, tantos livros, tantas histórias de espionagem surgiram na Guerra Fria porque era a realidade. Claro, nesses filmes é muito exagerado, tem carros invisíveis, tem um monte de coisa que não, mas
Se você for assistir, por exemplo, os primeiros filmes do James Bond, é mais espionagem mesmo. Inclusive, eu acho alguns bem chatos, porque eu acho meio parado. Mas é mais espionagem, de fato. Não é tão exagerado. Então já dá pra você ter uma boa ideia. Claro, numa coisa cinematográfica sempre tem a parte mais romanceada, mais ficção. Mas mesmo assim, eu acho que já dá pra você ter uma boa ideia. E espionagem era uma coisa muito presente naquela época. Todo mundo espionava todo mundo. Aqueles países estavam sempre de olho um no outro. Estados Unidos, União Soviética, Estados Unidos. Inclusive tem uma história muito legal. Olhem só. Eu tenho esse livro, eu adoro esse livro. Se chama Icons of Russia, Ícones da Rússia. E eu comprei basicamente porque tem algumas coisas sobre os Romanov. E vocês sabem que eu venho estudando essa família há muito tempo e o meu sonho é me tornar uma especialista neles. E eu já sei muita coisa sobre eles e eu tenho tentado me aprimorar. Mas enfim, essa mulher aqui... Cadê? Querida, tudo bom? Apareça. Isso. Ela era uma espiã soviética. Olha só, eu vou ler o que está escrito aqui. O nome Christine Keeler está ligado a um dos maiores escândalos políticos. O ministro da Defesa do Império Britânico, John Profumo, conheceu essa mulher numa festa na mansão de Lord Astor. E os dois entraram em um affair, um caso, enfim. O político, na verdade, não sabia que essa menina também estava tendo um caso com um soviético, um atacante naval soviético. Mas isso aconteceu em 1962, no meio da Guerra Fria, tipo assim, no pico da Guerra Fria. Essa relação teve consequências muito importantes pro mundo, tipo assim, um monte de informações secretas sobre os planos de deslocamento das bases militares britânicas, várias coisas sobre os políticos e tal, e primeiros ministros vazaram para os soviéticos. Desde então, as pessoas começaram a acreditar que qualquer mulher bonita num coquetel poderia ser uma espiã soviética. Então, basicamente, a espionagem era muito parte do dia a dia naquela época, no sentido de política. Todos esses países, as grandes potências, estavam sempre se espionando, então foi real. Inclusive, grande parte daquelas técnicas, daquelas coisas, é real. Hoje em dia é muito romanceado, hoje em dia é muito exagerado, mas se você pegar um filme sobre espiões, no geral tem sempre um fundinho de verdade sobre isso. O que foi a OTAN e qual o seu objetivo? Já falei da OTAN. A OTAN era a Organização do Tratado do Atlântico do Norte. E... eu acho que é isso mesmo. Se eu estiver errado a sigla, me perdoem, tá? Porque agora me escapou da cabeça, mas eu acho que é isso. E era basicamente para ajudar em defesa militar para países soviéticos, para países capitalistas, para países da Europa, Canadá e Estados Unidos. E era basicamente um conjunto, eu falei muito basicamente, né? Enfim, era um conjunto de países que se uniam para proteger uns aos outros, para tentar manter a segurança do bloco. Quais as propostas da Conferência de Bandung? A Conferência de Bandung foi uma conferência para tentar alinhar países asiáticos e africanos no chamado Terceiro Mundo, que seria uma nova força política que estaria crescendo diante desse mundo bipolarizado.
e basicamente visava unir esses países asiáticos e africanos participantes contra o colonialismo ou neocolonialismo, contra tudo que fosse considerado colonialismo ou neocolonialismo, para tentar preservar as próprias culturas e para não se deixar influenciar por países potências mundiais, países tradicionalmente colonialistas. Os 10 princípios da Conferência de Bandung foram: o respeito aos direitos fundamentais, ou seja, respeito aos direitos básicos do país, das pessoas, enfim. Respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações, ou seja, que cada nação mandava em si mesma, cada nação mandava no seu território, nas suas pessoas, e não tem nada que você possa fazer sobre isso, meu querido, porque o meu país é dono de si mesmo, entendeu? Basicamente. Reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas. Basicamente a utopia que as pessoas querem até hoje e que a gente ainda está longe de conseguir. Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país. Ou seja, se eu tenho um problema, o problema é meu. Você não precisa se meter se eu não pedir para você se meter. Basicamente, o que... tá aí. Da próxima vez que alguém quiser se meter em algo que não é da conta da pessoa, você diz que você tem um princípio de não intervenção e não ingerência nos assuntos internos. E, enfim, a pessoa vai ficar tão tipo, que raios este ser humano está falando, que ele vai esquecer completamente do que quer que ele estivesse falando antes. Mas é basicamente tipo assim, tem a sua casa e tem a casa da vizinha. Você ouve a vizinha gritando e dizendo que vai se separar do marido dela. Você vai lá na casa da vizinha pra perguntar o que aconteceu pra ela querer se separar do marido, se ela vai realmente se separar, o que vai acontecer, se ela vai ficar com os filhos, se ele vai ficar com os filhos, como é que vai ser a divisão, se ela realmente vai se separar, se isso é sua mãe. Você não vai fazer isso, né? A boa educação diz que você não deveria fazer isso. Então, era basicamente isso. Só que ao invés de serem a sua casa e a casa da vizinha, era os países. Enfim. Respeito pelo direito de cada nação defender-se individual e coletivamente. O que foi isso? Coletivamente. Enfim. Ou seja, é basicamente. Recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada a servir os interesses particulares das superpotências. Ou seja, eles não tinham a mínima obrigação, na verdade, eles tinham mais obrigação era de não aceitar ajudar as superpotências se isso não fosse interessar a eles, se isso fosse ajudar só as superpotências. Sétima, abstenção de todo ato ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou independência política de outro país. Ou seja, eu não posso atacar outro país por meio da força, não posso agredir outro país pra ameaçar a integridade de um país, para tentar tirar um território daquele país ou para ameaçar a independência daquele país, não posso. Solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos sendo julgamentos, tratados, acordos, conversas. Utópico, novamente. Estímulo aos interesses mútuos de cooperação, ou seja, tentar fazer com que as pessoas tivessem vontade de fazer isso, né? De cooperar umas com as outras, de não ficar tentando se matar, sabe? Respeito pela justiça e obrigações internacionais. Respeito, basicamente, pelos direitos humanos, por tudo, basicamente. Tipo, se o mundo estiver acabando, nós temos que ajudar. Se o mundo estiver extremo... Enfim, essa conferência de Bandung tentou criar um mundo bem utópico. Utopia é a única palavra que eu tô conseguindo usar pra essas coisas, porque é aquele tipo de coisa perfeita que nunca vai acontecer, ou que se acontecer, vai acontecer anos-luz pra frente, e eu não vou mais estar viva pra ver. Então, pra mim, é uma utopia. Explique a situação da Alemanha após a Segunda Guerra. Uma palavra. Ferrada. Pareceu o professor Elias agora, que ele não fala palavrão na sala. Enfim, a Alemanha estava absolutamente acabada, né? Não exatamente muito bem, mas...
a Alemanha tava, tipo, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Não, mentira. A Alemanha é orgulhosa. Mas a Alemanha tava bem ferrada, tava economicamente ferrada, politicamente ferrada, sob uma derrota de guerra, um tratado humilhante de qualquer forma. Tava ferrada. Qual era o plano de ajuda econômica da União Soviética aos países aliados? Eu adoro como o tio Elias fez essa revisão muito aleatoriamente. Tipo, tinha uma pergunta sobre isso lá no início, e aí no final tem a pergunta sobre a outra parte do negócio. Tipo assim, Tipo, a segunda pergunta já poderia englobar isso, e aí a penúltima. Mas enfim, né? Ele deve ter feito isso baseado na prova, então... Então, em resposta à criação do Plano Marshall, que eu já expliquei no início dessa revisão o que era, Stalin criou a Cominform, que era a agência de comunicação... Não, a Agência Comunista de Informação, e foi criada também em 1947, tipo, muito pouco depois do Plano Marshall, em resposta a ele, e era um plano de ajuda a países do bloco comunista, países socialistas, comunistas, enfim. O objetivo verdadeiro era coordenar o movimento comunista mundo afora. E olha que demais! Todos os países comunistas e blocos comunistas e socialistas do mundo, da Europa, de qualquer lugar do mundo, estavam, tipo, obrigados a obedecer às determinações desse Cominform. Olha que massa! Aquela. Bem... É que, como vocês sabem, eu sou absolutamente anticomunista, antissocialista. Eu acho tudo isso uma cagada muito grande. Eu não entendo como o ser humano pode apoiar um negócio desse. Mas deixa pra lá, porque eu tô falando isso na internet. Eu tenho certeza que algum dia na minha vida eu vou encontrar algum comunista ferrenho que vai querer me matar por causa disso. Enfim, vamos pra última pergunta. Como terminou a Guerra Fria? Pergunta essa bem ampla, né? Mas a Guerra Fria, a tensão foi diminuindo, foi baixando, assim, o nível. Como eu já disse, o ápice da Guerra Fria aconteceu em 1960, na década de 60, e aí foi decaindo, porque tudo que chega no seu ápice, logo depois decai, né? Então, vamos dizer assim, uma das últimas fases da Guerra Fria foi a coexistência pacífica, que foi um momento em que eles já não se embatiam mais, nem diretamente. Era mais uma questão de competir mesmo, era mais uma questão de quem consegue chegar mais longe no espaço, quem consegue fazer a maior parte de quem tem uma melhor economia, quem consegue se armar mais, quem consegue... Enfim, era mais competição do que embate de verdade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas era tipo assim... Foi o ano em que eles mais... Foi a época em que eles mais competiam em torno de cinema, de influência na cultura popular. Tipo, foi quando começaram a surgir Star Trek, Star Wars. Foi quando muitos filmes começaram a abordar esse assunto, especialmente os filmes americanos, começaram a colocar russos como vilões. Tipo o filme O Rocky 4, pra quem não sabe, pra mim é uma ótima ilustração da Guerra Fria, porque eles colocaram o Rocky, que era um lutador americano, pra lutar contra um lutador russo, que era o Drago, e ele era gigantesco, e ele matou o amigo do Rocky em uma luta, e aí o Rocky vai lá, luta contra ele, acaba com ele, e enfim, e foi bem, tipo assim, eles botaram as duas luvas de boxe, a luva com a foice e o martelo, contra uma luva com a bandeira americana se batendo, assim. Gente, foi muito explícito. Se vocês assistirem uma cena de Rocky desse filme, que é o quarto, vocês vão na hora enxergar a Guerra Fria passando pela sua tela. Tem vários filmes que ilustram muito bem isso. E foi uma época de coexistência pacífica em que a maior parte da competição era essa. Era pra falar sobre
era mais, tipo, denegrir o outro, mas não se embatendo. Era só pra mostrar eu sou o melhor, pra bater no peito e dizer eu sou o melhor. Enfim. Também tem muitos textos. Tem um texto que eu esqueci, mas que a gente leu na aula de português, que a primeira coisa que eu pensei foi na Guerra Fria, que também é da época, que é de um autor americano. Eu esqueci qual era, mas foi uma época em que a influência se dava mais através da cultura pop. Foi através da cultura pop, através da ciência, através da tecnologia, saiu do campo militar. E assim foi decaindo a situação da Guerra Fria. Como não foi uma guerra de fato, como não foi com embates e tudo mais, não houve uma declaração de guerra, então também não houve um tratado para finalizar a guerra, não houve um ganhador, não houve um perdedor, mas basicamente foi essa a situação, foi decaindo a tensão e até hoje existe tensão entre países comunistas e países capitalistas, mas a situação foi deixando de ser tão ferrenha. Não sei se vocês me entendem. Mas eu acho que deu pra entender. Foi quando as coisas foram deixando de... Foi a parte mais fria da Guerra Fria. Foi quando tinha menos tensão. Foi quando tinha menos violência envolvida, menos agressão direta. Mas... Então, foi isso. Foram só 20 questões. E eu estou abismada que eu consegui fazer rápido isso. Então foi isso, gente. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês com o maior prazer. Se você for meu colega de sala e tem meu número, me chame no WhatsApp e eu vou responder suas dúvidas. Enfim, eu vou fazer o máximo possível pra ajudar vocês, porque terceiro bimestre é a parte mais importante para você conseguir recuperar a nota que você perdeu nos últimos 2 bimestres. É a reta final, basicamente. Antes de você ficar, de fato, precisando de muita nota, é a época do ano em que você tem mais chance de se garantir, em que você tem mais chance de descobrir se você vai ficar de recuperação de fim de ano ou não. Porque, vamos combinar, quando a gente chega precisando de X pontos, a gente já tem uma ideia se a gente vai conseguir ou não. Então, eu espero que vocês consigam a maior nota possível. Me contem depois como foi a nota de vocês, porque muita gente tem vindo me perguntar, assim, professores, essas coisas, gente que trabalha aqui em casa, se as notas de vocês têm melhorado com as minhas aulas, se realmente eu ajudei alguma coisa. E eu já fiquei feliz, porque algumas pessoas já vieram me dizer minhas notas melhoraram muito depois que eu comecei a assistir essas aulas, então me deixa muito feliz. Eu gostaria de saber, mais ou menos, o quanto isso tem influenciado na nota de vocês, se tem sido uma coisa legal. E então foi isso. E um beijo. Fui.